Bom, Ao vivo! estamos ao Ao vivo. vivo no Remédio Musical! Remédio musical. É. A música como remédio. A música como remédio. Hoje nós estamos aqui, essa live terapia que a gente está chamando, né? A gente vai falar um pouco sobre terapias, né? Você já pensou em fazer alguma terapia na sua vida? Você já pensou em indicar a terapia para alguém? Então hoje a gente está aqui com o hipnoterapeuta, o nosso querido aí. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né, para as pessoas. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse processo, né? Seja bem-vindo aí aos nossos estúdios e fique à vontade, meu querido. Obrigado. Eu sou Adriano Ribeiro, sou hipnoterapeuta e a hipnose ela é uma ferramenta a mais para contribuir no bem-estar físico e mental das pessoas, de um modo geral. E como você bem colocou, não precisa estar doido para poder procurar um tratamento, né? Você basta, eu preciso, eu necessito. Então você vai e faz o processo acontecer. É porque você se permite também primeiro, né? Não preciso estar doido para fazer isso. E como foi a sua busca para iniciar nesse caminho? Você tem outras formações? Fala pra gente aí como... Tenho uma formação em nutrição, sou formado em nutrição pela uma faculdade no estado do Ceará. E ao longo do tempo eu fui percebendo que o problema não era o problema como nutricionista. Aí eu vi que algo a mais eu podia fazer para as pessoas, mas só que eu não estava enxergando, eu não tinha percebido isso ainda. Aí eu falei, não, mas peraí, meu problema não é a alimentação em si, que as pessoas emagrecem e que as pessoas engordam, que tem o chamado efeito sanfona. Sobe e desce, sobe e desce. Não, tinha algo mais para poder se descobrir. E aí eu comecei a estudar a meditação. Depois que eu comecei a estudar a meditação, foi que eu fui ver que tinha algo a mais rápido do que a meditação, a hipnose. Aí eu comecei a tomar gosto pela hipnose, tomar amor por hipnose. Aí dentro da hipnose tem a hipnoterapia, que são ferramentas que você já passou pelo processo uma vez e sabe que nós vamos falar é muito transformador, né? Com certeza. E fale para nosso canal aí, nós estamos no canal do Remédio Musical, a gente está aqui querendo fazer desse canal um ponto de encontro da área da saúde, né? Diz pra gente quando que é interessante a gente buscar uma terapia na hipnoterapia. Boa, assim, as pessoas geralmente me procuram para resolver a ansiedade. Mas a ansiedade ela tem vários fatores por trás, né? Vários fatores que desgastam. A pessoa sente sensação de medo, insegurança, às vezes rancor, raiva do passado, raiva de alguém, falta do perdão também, a falta do perdão de uma pessoa do passado, que ela não conseguiu se libertar, se livrar, não conseguiu aceitar aquela situação. Então, usa-se muito para isso, para resolver essas questões mais profundas, mais enraizadas. Maravilha! Meu microfone estava desligado, agora que eu percebi. Então, nós estamos aqui com o Adriano, falando um pouquinho sobre a hipnoterapia. E eu queria que você falasse um pouquinho também, Adriano, qual é esse processo que se inicia. No meu caso, a gente vai falar um pouco da minha experiência, né, que eu fiz uma sessão com o Adriano e assim, foi muito transformador assim, na minha caminhada, porque eu descobri algo que eu criei e não sabia que tinha criado uma, entre aspas, mentira, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse processo, né, que a gente acaba criando na nossa mente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, justamente porque para muitas pessoas a hipnoterapia ainda é aquela coisa, como será? Né? Às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, será que se eu for hipnotizado, será que eu consigo voltar? Ou eu volto diferente? E aí eu queria que você me falasse para o nosso público como é esse processo, como que é feito. Por exemplo, como você explicou para mim lá, como que seria feito o processo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso público. Assim, tem
uma consulta inicial, que a gente chama de consulta inicial em si, né? É uma consulta inicial para eu entender. Tem três objetivos dessa consulta inicial. O primeiro objetivo é eu entender o problema da pessoa, gerar essa empatia, saber o que realmente está acontecendo com ela, saber o que ela busca resolver, né? E entender como é que é esse mecanismo mental que ela desenvolveu, né? Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é explicar o passo a passo, como que vai ser o processo, como que deve ser o processo, como o processo vai rolar, vai acontecer para ela. E o terceiro objetivo, não menos importante, sendo mais importante, a atitude mental. Como que deve ser a atitude mental da pessoa que vai passar pelo processo de quimioterapia. E durante essa primeira consulta, a gente tira todos os mitos, esclarece todos os mitos, tira todas as dúvidas, os mitos que existem da hipnose. Vou ficar preso? Nunca mais vou conseguir ser. Nunca mais você. Exatamente. Essa semana eu atendi uma pessoa de Amazonas. O marido dela falou assim: será que ele não vai tomar os teus dados bancários? Ele não vai pegar a tua senha do teu banco? Não é assim, eticamente não vai acontecer isso, né? A gente vai se preparar eticamente para trabalhar. Não tem nada, não acontece isso. Então, vou ficar preso? Não vou voltar mais? São mitos que a gente nasce a consulta inicial, vai desmistificar, vai desfazer, dissolver, para deixar a pessoa tranquila, ficar em paz, ficar bem com ela mesma e ela poder confiar no terapeuta. Tem que ter essa empatia, essa confiança e aí sim vai para o processo. Vai para o processo em si, certo? Não tem mistério. É sempre usando o poder da própria imaginação da pessoa. Sempre a pessoa passando pelo processo imaginatório. E quando a pessoa chega no seu consultório querendo e não querendo, né? Que é aquela coisa de querer e não querer. Caramba. Ela chega para fazer o processo, mas ela não está aberta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo também. Um momento, é uma situação difícil, é uma situação complicada, porque a pessoa quer e não quer, né? Ela quer porque ela está ali com você. Exato. Mas ela não está aberta para fazer parte daquele processo. Durante o primeiro encontro, eu sou bem claro e bem simples com ela, bem sucinto. E sou bem honesto. Processo não é milagroso, não vai acontecer se você não quiser. Se você não quiser, nada vai acontecer. Então você tem que se permitir, tem que dar permissão, tem que querer. Se você não quer, eu não posso fazer nada. Assim como você pesquisou um bom terapeuta, um bom hipnoterapeuta na internet, eu também quero um cliente classificado, um cliente qualificado para isso. E aí você desmistifica isso e deixa bem claro que a responsabilidade é dos dois, do processo, não é só de um. Não depende só de um, depende dos dois. É eu querer e eu me permitir. Para isso, eu libero um exercício antes da terapia. Não é eu vou chegando já, vai para a terapia. Não. Primeiro eu libero um exercício para a pessoa se preparar psicologicamente, quebrar essa rejeição, essa resistência. Não tem uma resistência, ali está tendo uma resistência. Eu quero que estou aqui, mas não quero ao mesmo tempo. Tem alguma coisa dentro de mim que não estou inseguro. Aí tem um exercício para a gente quebrar essa resistência. Que maravilha. E assim, eu queria falar para vocês que eu estive no consultório do Adriano, né? E a minha busca, ela foi porque eu fiz a pós em musicoterapia e terapeuta, para ser terapeuta tem que fazer terapia, né? Não dá para você querer cuidar das pessoas sem buscar o seu autoconhecimento. E eu fiz a terapia convencional com o psicólogo de mais ou menos junho do ano passado até janeiro. E aí depois disso a gente se encontrou aí nas nossas caminhadas e foi legal que você soube do remédio musical. O remédio musical, minha gente, ele está sempre me dando grandes presentes. Então, a gente vai contar como foi que a gente se conheceu, né? Que foi, no caso, você viu a sua sobrinha? A minha sobrinha que trabalha com vocês, né, no remédio musical. Tocando no remédio, fazendo um trabalho voluntário. Exato. E aí ela me disse, então, eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário, sempre gostei de ajudar também. Além dos meus clientes particulares, eu também me dou para a sociedade.
E aí, nesses movimentos da vida, nesses encontros, eu encontrei você e disse, ó, eu vou entrar em contato. Eu fiz contato com você e você falou assim, não, seja bem-vindo, vamos fazer um evento, tal dia eu vou estar em tal local e você pode estar lá com a gente. E aí o Adriano foi no hospital que a gente tem um super carinho, que é o Hospital Universitário de Brasília. A gente esteve lá na quimioterapia, era um antigo CACOM, agora é o CESCOM, né, que é a quimioterapia do Hospital Universitário de Brasília. E ele esteve lá para fazer uma experiência com a gente, para ver o trabalho do remédio musical. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi a sua experiência. Você chegou a conversar com algumas pessoas lá também rapidamente, né? Se ambientou olhando o nosso trabalho, deve ter cantado um pouquinho também, que a gente cantou algumas músicas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, né? Bom, eu participei ativamente do dia do morro, daquele momento lá, e foi muito gratificante, porque enquanto você tocava, eu conversava com os pacientes, batia um papo, interagia com eles e tal. E foi assim muito bom porque eles demonstraram alegria de perceber a gente ali, né? Pessoas que vêm acolher, que vêm trazer uma música. Então esse processo de levar e de ir até o próximo, você não precisa levar coisas, objetos para entregar, mas só a presença que você está ali já é sensacional, já modifica a estrutura fisiológica da pessoa. A pessoa se sente alegre, se sente feliz. Então foi um momento muito gratificante, muito bom mesmo. E a música, ela tem esse poder, né, de transformar o ambiente. E a gente lá, para quem não viu ainda as nossas ações, a gente sai perguntando qual é a música que o paciente gosta de ouvir. E quando você toca uma música que fez parte da trilha sonora da vida de uma pessoa, e se essa pessoa está naquele momento ali fazendo a químio, com certeza essa pessoa ela sai daquele momento ali e é transportada para um outro momento. A música tem esse poder, sem falar que já é cientificamente comprovado que a música libera endorfina, dopamina, serotonina. Então é essa sensação de prazer você ouvindo música que você gosta. Mas, pois bem, e aí nós saímos de lá para almoçar e saímos com uma missão, né? Vamos conversar, E nessa nossa conversa, eu falei, cara, eu tenho curiosidade e eu quero fazer uma sessão de fisioterapia. E foi quando a gente se organizou e falou, não, então vamos fazer. E eu fui fazer a sessão com o Adriano, assim, para descobrir o que tinha de algo ali novo, que estava fazendo terapia e tudo, mas fui sem digamos assim, um objetivo principal, né? E aí conversamos e o Adriano me deixou super à vontade, ele falou como seria o processo, como ele falou aqui para vocês, e começamos a fazer a sessão. E turma, posso dizer para vocês que a minha vida toda foi com a minha família, foi sempre falando. O meu pai faleceu em 2013, né? E o meu pai teve um momento de não estar presente em casa e a gente tinha uma relação super tranquila, mas teve depois disso que eu morava na Bahia, quando eu decidi vir estudar música em Brasília em 2005, eu não morava com meu pai e saí com meu irmão para despedir do meu pai. E eu me lembro que no dia da despedida, o meu pai não recebeu essa informação de eu vir estudar em Brasília, assim, já de cara, né? Não aceitou, porque ele também é músico. E naquele momento eu não percebi, mas ele estava com muito medo de vir para Brasília e me perder nas drogas e me perder, enfim, nesse mundo da arte que tem várias possibilidades de você se perder, né? E como ele já tinha ido para São Paulo e tudo, tentar a vida como músico, naquele momento ele ficou com medo, mas qual foi a forma que ele teve de externalizar? Negando. Então o que ele me disse? Cara, você tá doido, não vai para Brasília, vai fazer o que lá, vai morrer de fome lá, não vai não sei o que, não vai não. E aí meu tio na época, o tio Tadeu, que era o dono da banda, Irmão Sorriso, que eu cantei muito tempo, ele falou, não, deixa ele ir, se não der certo ele volta.
E aí, naquele primeiro momento ali, eu viajei, né? Vim no ônibus, chorei um pouco por meu pai não ter me apoiado e tudo, mas tranquilo, aí passou, a gente voltou a se falar e vida que segue. Depois de muito tempo, eu me deparo numa sessão de hipnoterapia e descobrindo que eu não tinha perdoado meu pai por uma série de fatores, essa questão talvez do abandono, que ele não ficou muito tempo em casa, e também dessa questão que teve lá, da minha saída do meu grande sonho, né? E ele ter falado de uma forma que de repente não foi a melhor forma, mas hoje eu consigo ver que foi uma forma de defesa dele, né? Só que quando as pessoas me perguntavam como foi a sua vida com seu pai, como foi tranquilo? Não, foi tranquila, teve algum? Não, foi tranquila. E realmente foi uma vida tranquila, eu frequentava a casa dele, ele foi morar com a outra mulher, que ele separou da minha mãe, foi morar em São Paulo. Eu fui para morar com ele, acabou que não deu certo por outras questões, mas não por questões de eu não dar certo com ele. E nessa sessão de hipnoterapia com o nosso querido Adriano, que está aqui, eu descobri que eu precisava resolver a questão com meu pai. E aí, Adriana, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como é isso, né? Porque a gente eu criei uma mentira ali e sustentei essa mentira. Não, estava tudo bem, foi tudo bem, perdoei, está tudo certo. E naquela sessão eu percebi que eu precisava conversar, que eu precisava resolver o que precisava ser resolvido. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, que a gente viveu esse momento junto. E essa live terapia que a gente está chamando aqui nesse nosso encontro do Remédio Musical é justamente para a gente tirar as dúvidas das pessoas e também falar das nossas experiências. E foi uma experiência espetacular para mim, assim, porque depois daquele dia eu fiquei mais leve, eu comecei a perceber que eu precisava aceitar o caminho das pessoas. Naquele momento que meu pai negou a minha vinda para Brasília, era um pai com medo, era um pai com assim, pô, ele tá trocando o certo com o duvidoso, porque lá na Bahia eu já tocava, já tinha banda, já tinha uma casa para morar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse nosso processo, né? Eu ia perguntar para você como é que era o antes e o depois. Na sua fala você já respondeu, né? Eu fiquei mais leve. Sim, a gente fica um pouco mais leve, porque de qualquer forma você cria uma barreira para dizer que está tudo bem. E aí eu precisei de uma sessão de hipnoterapia para entender que estava tudo bem, mas tinha algo que precisava de ser resolvido ali naquele momento. Então, eu estou aqui publicamente te agradecendo, né? Mandar um abraço aí para a galera, tá todo mundo acenando aqui, pessoal ali também do Remédio Musical, e dizer que é um processo que a gente tem que se permitir. E naquele dia eu fui querendo permitir, né? Eu lembro que no início você falou assim, e aí, você vai permitir, você me permite o acesso, e eu permiti, e estou aqui para te agradecer e dizer que foi muito importante para mim, porque eu percebi que tinha essa questão com meu pai para resolver, e aí a gente vai continuar caminhando, né? Show de bola, muito bom escutar isso, assim, é transformador, sabe? É transformador, porque a gente, quando criança, a gente nega o pai também. Não só o pai nega o filho, mas o filho nega o pai. Como que acontece? Eu não queria que meu pai fosse dessa cor, eu não queria que meu pai fosse baixo, eu não queria que meu pai fosse alto, eu queria que meu pai fosse assim e assado. Então, essas negações, elas ficam gravadas na mente inconsciente. E com o processo de hipnoterapia, a gente vai lá e faz a compreensão disso. E libera o perdão verdadeiro para a pessoa seguir o fluxo da vida. E aí tudo acontece, você fica mais leve, como você falou. Você fica mais leve, é como se tivesse tirado um saco de cimento das costas. Verdade. Naquele momento. Verdade. Né? E a criança, é natural a criança
encarar os pais como deuses, como é natural encarar o pai como uma criatura extraordinária, né? Você olha para o pai assim, não, meu pai, realmente ele é extraordinário, mas também ele é um homem comum, Que erra, que erra, que tem os gostos dele, que tem as as escolhas. escolhas. E naquele momento, a criança entra no meio. A criança entra no meio e ela fica ali no conflito dos dois adultos. E ela absorve aquilo por amor a eles, por amor ao papai, por amor à mamãe. Eles absorvem aquilo. E aquilo vai sendo levado camada sobre camada para a vida adulta. Aí você chega na vida adulta e diz assim, não, tudo tranquilo, tá tudo tranquilo, eu não tenho nada com meu pai, tá tudo resolvido. Só que no fundo tem problemas para resolver com o papai. Tem rancores para resolver com o papai, tem raivas para resolver. A insegurança do papai passou para mim também. O meu pai, naquela hora que eu me despedia dele, ele me passou uma insegurança. E eu fiquei preso naquela insegurança. E aquela insegurança me carregou, me arrastou, me levou para a vida inteira. E isso me impede de fluir, isso me impede de crescer, isso me impede de, na minha carreira profissional, na minha vida pessoal, impede, porque você fica inseguro. No inconsciente está a insegurança plantada. E quando você faz o processo de hipnoterapia, você vai nas raízes, você vai na base, na sua origem, que é o papai, que é a mamãe. E na sua terapia, nós fizemos só a questão do pai. A gente depois tem que fazer mais um para resolver questões com a mamãe. Viu? E eu vou me comprometer a isso aqui publicamente. Maravilha, e tô aberto, tô aberto. É isso, eu acho que na maioria das vezes a gente não consegue resolver todos os nossos problemas sozinho. E é o que você falou no início da nossa conversa. Terapia não é para doido. A terapia, ela não pode ser já no último dos últimos que você deixa, sabe assim, agora não tem jeito, tem que não, eu acredito. Eu acho que todo mundo teria que fazer terapia, sem indicação, sabe assim, procurar se conhecer, né? Deixa eu saber aqui quem eu sou. Exatamente. Deixa eu saber aqui como está a minha vida. Será que está tudo bem mesmo? Você está dizendo que está tudo bem, será que está tudo bem? Você está dizendo que você é tranquilo com a sua família, que você não tem nada para resolver. Será que você está falando mesmo a verdade? Porque eu não tenho vergonha de dizer que eu não estava falando. Para a minha pessoa mesmo, eu não estava falando a verdade. Mas eu também não sabia. Você não sabe. Porque eu não sabia o porquê que eu criei, não sei porquê que eu criei, mas achava que estava tudo bem e não estava, e fiquei muito leve depois dessa sessão. E lógico que continuo buscando, continuo tentando evoluir, mas eu acho que todo mundo deveria conhecer. E aí, eu queria que você falasse também, porque, por exemplo, tem pessoas que não... quantas terapias tem e a possibilidade que você tem de, mas eu não me dei bem com a hipnoterapia. Pode fazer qualquer outra terapia. Exatamente. O negócio é que, às vezes, a gente quer se esconder, né? Eu não vou no psicólogo porque eu não acredito em psicólogo. Eu não preciso de psicólogo. Eu não preciso. Né? Então, essa negação, eu acho que é importante a gente estar aqui falando sobre ela, né? Sobre essa negação de eu não preciso. Né? Mas deixa eu te falar uma coisa interessante com relação a essa negação. Essa negação, ela também não acontece só em relação a mim mesmo. Essa negação também acontece com relação aos meus pais. Em algum momento da vida eu neguei, eu tive negação deles, eu neguei eles. Alguém na minha época, quando eu era criança, falou que eles eram falhos. E isso também machucou a criança, machucou o meu ego. E aí eu fiquei ali, com aquela dor, sabe? Neguei, de alguma forma neguei meu pai, neguei minha mãe, porque ele bebia. Eu não queria eu queria que ele não bebesse. Mas ele bebia. Era uma escolha dele. E às vezes tem muitos filhos que bebem também copiando os pais.
Só replicando Só o que re- ele viu. exatamente, só reproduzindo o padrão emocional. Porque viu aquilo ali e continua repetindo. Por amor ao papai, eu faço o mesmo que o papai fazia. Tenho rancor, tenho ódio, tenho raiva, tenho insegurança, tudo isso. Tenho medo, Me escondo ali fazendo algumas coisas, né? usando algumas outras coisas para poder abafar aquilo. Aí as pessoas usam a bebida para abafar o sentimento, usam a comida para abafar o sentimento. Mas não resolve a base, não resolve a causa inicial. E a nossa terapia é uma terapia breve, que você em 3 sessões você resolve ali um problema de uma vida inteira. Porque a gente vai direto na causa. É cirúrgico, a gente vai direto na causa. A gente vai na base emocional do negócio, da coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa. Com certeza você deve ter várias possibilidades de falar sobre o perdão, né? Principalmente o perdão na família, né? Essa coisa de pai para filho, de mãe para filho. E a gente vê, eu que toco em muitos asilos, tanto aqui em Brasília quanto fora de Brasília, a gente vê essa vida mal resolvida entre pais e filhos, né? Às vezes a gente percebe vários casos. Por exemplo, eu lembro de um caso aqui, eu não vou citar o nome, mas eu toquei em uma casa de apoio ao idoso aqui, que eu cheguei para tocar com violão, e aí tocando, e aí ela veio com um presente com uma caixinha de dominó, daqueles bem baratinhos e tudo, e me dando, agora é meu filho, eu vou te dar, você agora é meu filho. E eu sem querer receber, só tocando. Aí a menina que estava acompanhando deu sinal para eu receber, para eu pegar e embarcar, né? Aí pronto, aí eu recebi, falei, beleza então, já que a senhora, muito obrigado. Agora você é meu filho. Eu falei, tá certo então. Então eu entrei ali naquela criação dela, né? E fiquei muito curioso para saber o porquê daquilo. E aí depois a menina me disse que o filho dela tinha deixado ela lá e já tinha mais de anos que não vinha visitar. Então todo homem que chegava lá, assim, parecido com as características do filho, ela projetava o filho naquela pessoa. E aquele dia eu fui escolhido. E depois eu fiquei muito feliz, assim, por ter, naquele momento, ter deixado ela me chamar de filho, ter deixado ela sentir mãe naquele momento ali. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você se permitiu, né? Sim, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão do perdão familiar, sobre essa possibilidade das pessoas se abrirem, enfim. Sim, eu tenho uma história que eu uso muito para mim mesmo, não para os meus clientes. Que Bert Hellinger foi um cara que foi o criador da constelação familiar no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo. E ele, com 90 anos de idade, ele percebeu que ainda tinha rancores com relação à mamãe dele, à mãe dele. Com 90 anos, a mãe dele tinha morrido há muito tempo, mas ele tinha rancores ainda com relação à mamãe. E aí o que ele resolve? Fazer uma constelação. A mulher dele é a consteladora dele naquele momento. E aí ele resolve com 90 anos de idade. E ainda resolve rancores que tinha com relação à mãe. Ele se sentiu deslocado no mundo, ele se sentiu, naquele momento, ele se sentiu sem amparo ali, como se fosse, não é rejeição, é como se fosse uma negação. Ainda tivesse um momento de negação, ainda no corpo dele, na carne dele, na alma dele. E aí ele sentiu essa sensação. Bateu aquela tristeza naquele momento, e aí ele foi lá e foi constelado no momento e resolveu. Aí depois ele escreve uma carta para a mamãe. Sim, não a importância muito do perdão. O perdão é fundamental também, sim, com certeza. Mas o mais importante é aceitar. É aceitar o pai e a mãe como eles são. Independente dos erros, das falhas. Olhar para eles sem críticas. Olhar para eles... Que não é fácil. Que não é fácil. Não é fácil. É uma tarefa. Olhar para o papai e para a mamãe sem críticas. Sem olhar de rejeição, sem olhar de crítica, sem olhar de
de apontamento, sabe? Olhar assim, quando você tem esse olhar pro papai e pra mamãe dessa forma, cara, você elimina assim, parece que foi uma mágica. Desaparecem muitas coisas. E a vida começa a fluir naturalmente. Começa a surgir oportunidades na vida. Começa a trazer mais clientes para você, profissionalmente. Melhora pessoalmente. Melhora relacionamento. De você, de você para com eles. De você para com seu cônjuge, sua esposa, seu esposo. Cara, é incrível. É uma experiência que a gente precisa se permitir também, né? Lógico, precisa Se se permitir. Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho aí de como a gente consegue, no seu caso, você tem a formação, você fez a formação de hipnoterapia aqui em São Brasília, Paulo. em São Paulo. Fale um pouquinho sobre essa sua escolha. Ah, a gente também sabe que você trabalhou muito tempo, você falou aqui que é nutricionista, né? Exato. Então você já trabalhou com várias negações, né? Já. Dentro Fale um pouquinho aí sobre esse processo de trabalhar como nutricionista e decidir ir para São Paulo fazer esse curso pra gente. Foi um momento, para mim foi um momento de frustração, muita frustração. Eu tive muita dificuldade em aceitar a nutrição, muita dificuldade. Eu não aceitava a nutrição de jeito nenhum. Eu tinha uma negação, eu negava a nutrição, de alguma forma. Aí chegou um momento que eu disse que eu percebia que eu precisava fazer algo mais, algo melhor e mais rápido. Aí foi que eu encontrei um cara, eu frequentava um churrasco, eu não bebia, mas eu frequentava um churrasquinho e tal, para comer um baião de dois com churrasco, e alguém foi lá e me falou assim, cara, tu precisa conhecer esse cara aqui. É como se fosse um anjo, alguém que envia você, que manda uma mensagem para você. Você precisa conhecer esse cara. Esse cara fala de hipnose. Que é isso? Eu não acredito nisso não. Isso aí não é mentira, isso é conversa, cara. Hipnose, isso não existe não. Eu vou lá perder meu tempo mexendo com isso? Não, tá doida. Aí, e ele me insistindo, né? Toda vez que eu ia no churrasquinho, ele, cara, ó, tu precisa ler esse cara, velho. Tu precisa ver esse cara. E de tanto ele bater ali, de tanto ele persistir, eu disse assim, eu preciso conhecer esse cara, velho. Eu preciso conhecer esse cara. Inclusive, vou deixar o nome do cara que é Alberto Delisla. Esse cara é foda. Esse cara é bom em hipnose, ele é muito bom. Aprendi muito com ele, lendo os livros dele, assistindo os vídeos dele, acompanhando o trabalho dele. Aí depois eu encontrei uma terapia, que é a Omni Hipnose, que é uma hipnose em São Paulo, que é um centro de treinamento de hipnoterapia breve. E lá eu fui fazer minha especialização lá, fui fazer minha formação em hipnoterapia lá. Que bacana. Muito, assim, muito... Foi uma viagem, assim, sabe? Mas depois eu tive que aceitar também, aceitar a nutrição para que ela pudesse ficasse para trás. Eu aceitasse ela, mas depois ela ficasse para trás. Né? Tivesse essa aceitação dessa profissão. Para depois a outra ser bem-vinda. A outra tinha que ser bem-vinda, mas eu tinha que deixar a nutrição de lado. Tinha que abandonar a nutrição, praticamente. Legal. E aí eu queria que você deixasse também os seus contatos, né? A gente vai deixar na nossa descrição aí. E eu acho que a ideia da gente é trazer um pouquinho, né, de algumas terapias. E hoje fiquei muito feliz de poder ter falado o que aconteceu na nossa sessão, que foi, assim, para a minha vida, foi muito importante. Eu vou continuar nessa busca de perdoar, de entender a caminhada do próximo, né? E na maioria das vezes a gente não consegue sozinho. Sim. A gente precisa de auxílio, né? De ajuda. Então eu queria que você deixasse os seus contatos, a gente vai deixar também na nossa descrição. Te agradecer por você ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho aqui do nosso canal do Remédio Musical sobre a hipnoterapia. Queria que você fizesse as suas considerações finais, se você quiser falar ou contar mais alguma história que você acha pertinente, pode ficar à vontade. Bom, eu tenho só a agradecer essa oportunidade de estar aqui para o seu público específico, aí que você já tem um público bem grande.
agradecer a todas as pessoas que estão assistindo. E é muito gratificante esse momento, compartilhar esse momento e assim, ao vivo aqui que a gente está fazendo. E você falar como é que foi a experiência, assim, sem mais nem menos, mas falar como foi a experiência de uma forma bem sucinta, bem simples, bem sincera. Então foi muito bom, muito gratificante. Né? E isso é muito bom, muito bom. Eu é que agradeço a oportunidade também de estar aqui com você, gravando essa oportunidade. Como eu disse para você, a ideia da gente, o canal do Remédio Musical é um canal que pra gente mostrar os nossos eventos. Eu estou postando várias músicas, mas eu quero fazer desse canal um ponto de encontro da saúde. E para minha saúde, a hipnoterapia foi muito positiva, porque eu descobri o que eu precisava descobrir, eu continuo correndo atrás dos meus objetivos, continuo correndo atrás da minha evolução pessoal, mas eu acredito que de uma forma mais leve depois que eu conheci as terapias. A hipnoterapia, eu tive com a psicóloga também, que foi muito importante na minha vida. Como eu disse para vocês no início, que eu fiz um tratamento de junho do ano passado até mais ou menos janeiro desse ano. E agradeço imensamente a oportunidade. E como você disse, agora é continuar fazer mais sessões. E a constelação familiar também eu quero fazer. Tenho vontade de fazer também. Você já fez? Já fiz. Como foi? Muito bom, muito bom. Chorei pra caralho. Chorei muito. Legal. Liberei todas as minhas tensões que estavam presas aqui. Então tá certo. Gente, não deixe de fazer terapia, não deixe de buscar o autoconhecimento. Adriano. Contato, por favor. 61, né? Brasília, 061 982 96 21 40. Pode me ligar, esse também é o WhatsApp, esse mesmo número é o WhatsApp. Vou repetir mais devagar. 061 982 96 21 40. O WhatsApp também. E também tem o seu Instagram, que você está sempre colocando conteúdos, inclusive eu lhe acompanho. Está gravando no YouTube? Está gravando. Pode falar o Instagram aqui no YouTube? Pode. Beleza, então. O Instagram, inclusive, está ao vivo. Estamos ao vivo no Instagram também. O Instagram é @Adriano Ribeiro Hipnose, tudo junto. @Adriano Ribeiro Hipnose. Muito obrigado. Até a próxima. A gente vai continuar falando sobre terapias. Você pode comentar a sua dúvida também na nossa descrição, deixar uma pergunta. Quem sabe o Adriano não responde a sua pergunta. E muito grato por você estar aqui nos nossos estúdios aqui, falando sobre essa terapia tão importante na nossa vida. Gratidão. Muito bom. Gratidão. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente.